Boa tarde. Vamos agora iniciar o nosso estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, com a temática que está no capítulo 4 do livro Encontro com a Paz e a Saúde, que se intitula Comportamentos Conflitivos. E como sempre, fazemos a introdução com comentário de uma mensagem do Espírito Emmanuel, extraída do livro Cartas de Paulo, o Evangelho comentado por Emmanuel, a passagem ainda da carta aos Hebreus, capítulo 10, versículo 35. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. Por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Onde estiveres, seja generoso, otimista e diligente no bem. Emmanuel, ao mesmo tempo em que nos convida a uma reflexão, coloca ela no sentido bem imperativo. Lembra-te da imortalidade, nossa divina herança. E, de fato, quando refletimos e nos lembramos que ao longo de inúmeras encarnações, nós trilhamos no campo do materialismo ou da fé dogmática, aonde o entendimento a respeito da natureza do espírito e da sua imortalidade eram totalmente deixadas de lado, nós estivemos, ao longo dessas inumeráveis encarnações, vivenciando-as no clima de morte, ou de vida que apenas se limitava à existência física. E é por isso que, como Emmanuel aqui coloca, é muito importante, agora que detemos o conhecimento do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita, que nos lembremos constantemente da imortalidade da alma, a nossa divina herança. Porque se não estivermos atentos em trabalhar a percepção da vida agora sob o prisma espiritual, nós facilmente nos envolvemos com os condicionamentos atávicos e arcaicos da morte física e do imediatismo diariamente colocado na sociedade materialista em que vivemos. E por isso Emmanuel continua: por onde fores, conduze tua alma como fonte preciosa de compreensão e serviço. Para fazermos isso, é imprescindível estarmos o mais atento possível ao longo do dia, da consciência desperta da imortalidade presente em nós. Porque é só a partir daí que nós observamos a experiência no corpo como uma fonte preciosa, rica de testemunhos na compreensão e no serviço. Em sermos intermediários dos benfeitores espirituais, a diminuir provas e sofrimentos de nossos irmãos em maior necessidade. E por isso Emmanuel conclui: onde estiveres, seja generoso, otimista e dirigente do bem. Naturalmente nós conseguiremos isso desde que estejamos trabalhando ao máximo em nós essa percepção fundamentada na imortalidade da alma, nossa divina herança. Vamos, assim, iniciar alguns comentários do capítulo 4, Comportamentos Conflitivos. Separamos alguns breves parágrafos, sempre deixando bem claro que o objetivo maior desses pequenos estudos
é motivar a leitura de toda a obra, para que aquele que se detenha nessa leitura perceba os pontos que lhe chama mais a atenção e que merecem uma reflexão mais detalhada. Então aqui apenas separamos alguns tópicos. Vamos para o primeiro, na temática do capítulo 4. Um dos fatores que se encarregam de produzir conflitos nos relacionamentos em geral e particularmente na área afetiva é a imaturidade psicológica do indivíduo. Joana começa com esse parágrafo o início de algumas considerações sobre esses conflitos que naturalmente surgem na vida de qualquer um de nós encarnados no mundo de provas e expiações. Então, um dos fatores que se encarregam do surgimento desses conflitos é a imaturidade psicológica do indivíduo. E aqui, imaturidade, ela engloba vários fatores. No caso em que ela se refere mais na área afetiva, na área do sentimento, derivam dos desacertos nessa área que fomentamos no nosso passado encarnatório, sobretudo. É preciso sabermos de que, decorrente desses fatores mal experienciados no passado, eles voltam a surgir na nossa encarnação atual, gerando conflitos. Ora, no presente, graças à misericórdia divina, nós estamos absorvendo o conhecimento da realidade da vida espiritual, através da luz trazida pela doutrina espírita. E é evidente que, ao nos aproximarmos desse entendimento, diversos fatores de conflito do nosso passado, que estão no nosso inconsciente, tentam aflorar, tentam se impor, talvez como última tentativa de expressão face essa transformação paulatina que o Evangelho do Cristo vai promovendo em nós. Não é que esses fatores tenham vida própria, é porque naturalmente eles estão alicerçados no nosso ego e nos fatores associados ao egoísmo e ao orgulho. Justamente esses dois fatores que maior campo de trabalho e de ressignificação nós temos que realizar. E por isso surgem esses conflitos. Espíritos em processo de crescimento, ambos os sexos experimentam equivalentes dificuldades e tormentos na maneira de se expressar, de expressar-se, como decorrência das experiências transatas, infelizes umas, perturbadoras outras. Nesse capítulo, a análise vai direcionar-se mais na questão afetiva associada à vivência na área genésica, na área sexual. E aqui Joana começa nos lembrando logo algo que está por trás de muitos conflitos e sofrimentos, de inadaptações. Porque é o seguinte, todos nós, homens ou mulheres, já estagiamos em ambos lados da expressão fisiológica da sexualidade, sem nenhum problema. Não obstante, desatinos e erros que cometemos quando estávamos em um desses lados da sexualidade não ficaram apagados. E por isso
como o texto aqui diz, decorrente dessas experiências transatas do passado infelizes, surgem fatores perturbadores e de desequilíbrio. Aqui de uma forma genérica, como algo que ocorre com qualquer criatura humana. É natural que, já tendo passado por ambas as sexualidades, por ambas as expressões físicas, quer como homem, quer como mulher, e em experiências onde a imaturidade psicológica e a nossa inferioridade moral também criou problemas. E esses problemas não se apagaram. A depressão, a síndrome do pânico e outros conflitos substituem os anteriores da timidez, do medo, da discriminação. E estes, muitas vezes, somando, demonstrando que algo não está funcionando como seria de desejar. O Sigmund Freud, o pai da psicanálise, era muito redundante e enfático em dizer que todas as neuroses e problemas maiores na área do comportamento humano tinham alguma raiz em relação à sexualidade mal vivida, mal experienciada. Aqui Joana fala de fatores como depressão, síndrome de pânico e outros conflitos que, independente da questão sexual, eles surgem na área do comportamento humano, causando dificuldades, gerando conflitos e muitas vezes somando uns aos outros. Veja que coisa. Prossigamos. Em nosso conceito pessoal, o self abrange todos os demais arquétipos. O o responsável pela sua existência, especialmente harmonizando o anima e o animos, cujos conteúdos constituem-lhe a síntese perfeita, as manifestações sexuais do ser, armazenando as experiências vividas anteriormente. Vamos aqui colocar em termos mais simples o entendimento desse parágrafo. O nosso eu profundo, o nosso self, ele abrange todos os modelos, todos os arquétipos vivenciados por nós, quer como homem, quer como mulher. A palavra que aqui está em itálico, anima e o animos, refere-se aos fatores psicológicos. O anima referente aos fatores psicológicos femininos e o animus aos fatores psicológicos masculinos, e que estão presentes em todos nós, cujos conteúdos constituem a síntese perfeita, as manifestações sexuais do ser, armazenando as experiências vividas anteriormente. Vejamos bem como é a questão. Esses fatores existentes no nosso psiquismo, tanto do lado das vivências como homem, como dos lados da vivência como mulher, podem e devem ser vistos como aqui é colocado síntese perfeita das manifestações sexuais. Não é como fator gerador de conflitos, de problemas. Os conflitos e os problemas surgem pelo mau uso do livre-arbítrio do homem em qualquer lado da sexualidade. É esse mau uso que é gerador de problemas. As experiências que o homem tenha, quer como homem, quer como mulher, em diversas encarnações e vice-versa, podem e devem ser vistos como fatores complementares de síntese, de aprendizagem, de maturidade do ser.
durante o largo processo da evolução antropológica, adquiriu uma e outra experiência, incorporando-as às suas características essenciais, estruturando a individualidade pela qual se expressa. Ou seja, qualquer um de nós, qualquer ser humano, pode ter no seu psiquismo uma ou mais característica que se adaptaria mais ao sexo oposto. Mas isso sem qualquer conflito. Pelo contrário, como fator de crescimento e maturidade emocional. Aonde o lado do afeto, da sensibilidade feminina, associado ao lado mais predisponente no homem para o lado físico e intelectivo, ambas possibilidades são comungadas pelas experiências partilhadas ao longo das encarnações. Então, é como aqui diz, adquirindo uma e outra experiência, incorporando-as às suas características essenciais, estruturando a individualidade pela qual se expressa, sem quaisquer conflitos ou problemas, até aqui. Sendo o self, na sua estrutura, assexuado, avança na escalada humana em busca da individuação, assimilando os méritos transcendentais do animus e da anima, de modo a superar os impositivos biológicos da anatomia fisiológica, resultando em harmonia psicológica e de comportamento emocional. Lembramos aqui que temos estudado de forma bem detalhada nas lives das sextas-feiras, às 7h30 da noite, vários temas referentes à sexualidade e ultimamente temos tratado muito da questão homossexual. Então, é do livro Sexualidade e Saúde Espiritual e que complementam em parte esses fatos que estamos analisando no estudo de hoje. Tá? Então, aqui é colocado, voltando a esse slide, que o self é assexuado. O espírito, em termos de profundidade, nem é homem nem é mulher. Ele avança na escalada humana em busca da individuação. É essa individuação que vai se caracterizando de uma forma bem mais marcante e positiva à medida que o homem ou a mulher trabalham seus fatores emocionais e espirituais dentro do modelo da imortalidade da alma, dentro do, como é mais habitualmente usado, como a forma ideal de estabelecer essas estruturas sem problemas de conflitos. Por isso é colocado aqui, assimilando os méritos transcendentais do animas e do anima, dos fatores masculinos e femininos, de modo a superar impositivos biológicos. Entendemos bem? Essa superação natural dos fatores biológicos é que fazem com que naturalmente o espírito mais amadurecido para ele reencarnar numa mudança de apresentação fisiológica não tem problema nenhum. Aliás, desde que venha complementar seu campo de aprendizagem e de crescimento espiritual, ele busca essas experiências, resultando em harmonia psicológica e de comportamento emocional.
Quando ocorre, porém, a mudança abrupta de uma variante, animus repetitivo, e anima ou vice-versa, a anatomia pode ser totalmente inversa à psicologia, dando lugar a um indivíduo em conflito quanto à sua sexualidade. E aí já vai entrar os fatores geradores da homossexualidade em termos de desequilíbrio. Mas vamos analisar aqui, linha a linha, o colocado nesse parágrafo. Mudança abrupta de uma variante. Normalmente isso só vem acontecer quando questões graves de comportamento do espírito ocorreram, geraram um conflito de consciência muito grande naquela área de expressão sexual de sua última encarnação, fator determinante de uma mudança abrupta, quando esse espírito vem encarnando inúmeras vezes, só como homem ou só como mulher. É aí quando, voltando aqui o texto, a anatomia pode ser totalmente inversa à psicologia, totalmente inversa. Essa é a questão. É o psiquismo do homem no corpo de uma mulher, ou o psiquismo de uma mulher no corpo de um homem, dando lugar ao indivíduo em conflito quanto à sua sexualidade. Esse fator gerador de conflito é preponderante numa encarnação provacional ou até mesmo expiatória pelo uso desequilibrado do sexo. Não importa a expressão heterossexual ou não que se esteve na última encarnação. A educação moral, ao lado de um saudável programa social, contribui para o equilíbrio comportamental, destituído de descabidas exigências, dos hórridos preconceitos ou das licenças morais extravagantes que conduzem à promiscuidade. Então aqui Joana chama a atenção que mesmo nessas situações geradoras de conflitos, o apoio de uma educação moral ao lado de um saudável programa social, onde o indivíduo se sinta acolhido e respeitado, contribui para o equilíbrio comportamental. E aonde não haverá campo nem para as exigências horríveis de preconceitos, nem de licenças morais extravagantes, essas associadas à promiscuidade, que independente de ocorrer na homossexualidade, também ocorre na heterossexualidade. E o fator desencadeador dela sempre é a sociedade materialista e imediatista. A igualdade de direitos para ambos os sexos significa progresso moral e social da humanidade, que lentamente deixa as condutas primitivas para ascender na escala do progresso, facultando a organização de sociedade harmônica e digna. Então, o grande propósito que está por trás desses conceitos trazidos pela espiritualidade, pela revelação espírita, é de uma vez por todas fornecer alicerces, bases para a igualdade e o respeito, quer se esteja como homem ou como mulher. Porque é nesse respeito, é nessa igualdade de direitos que está a base para o progresso moral e social da humanidade. Que lentamente deixa as condutas primitivas para ascender na escala do progresso. Nesse lado, o material por excelência
fornecido pela compreensão da reencarnação e do progresso dos espíritos, que necessariamente tem que se dar em ambas expressões fisiológicas do sexo, são chamados a darem-se as mãos em termos de compreensão, de respeito, de acolhimento recíproco para o crescimento e o progresso da humanidade. Trabalhando-se pela conquista da individuação de cada ser, o processo de evolução se encarregará de unir as criaturas em perfeita identificação de propósitos e de objetivos morais, dando lugar a uma geração nova, anelada por todos. Muito importante o início desse parágrafo quando diz: trabalhando-se pela conquista da individuação de cada ser. O que isso significa? Está-se sensível às buscas de crescimento evolutivo, quer como homem, quer como mulher. Porque em ambos os lados que as leis divinas programaram e possibilitaram o ideal crescimento e maturidade do espírito. Se encarregará de unir as criaturas em perfeita identificação de propósitos e de objetivos morais. Como é fator importante estarmos conhecendo e nos esforçando por vivenciar os postulados espíritas, né? Da imortalidade da alma, né? E da dignidade das experiências que o espírito deve ter durante a sua encarnação, quer ele esteja como homem, quer ele esteja como mulher. Homens e mulheres, integrados na consciência dos deveres pessoais, caminharão juntos, respeitando-se mutuamente e ajudando-se uns aos outros, fomentando o bem-estar pessoal e geral, sem amarras com o passado, nem tormentos em relação ao futuro. Esse é o último parágrafo desse capítulo que estivemos compartilhando essa tarde. E aqui Joana faz a síntese dos objetivos que nos são propostos. A consciência desses deveres pessoais para nos ajudar nessa caminhada juntos. Homens, mulheres, ajudando-se uns aos outros e fomentando, gerando bem-estar pessoal, sem amarras com o passado, que é muito importante. Na medida em que nós vamos trabalhando a nossa individuação, o nosso espírito se impondo sobre fatores físicos ou emocionais, identificados com o Evangelho do Cristo, libertando-nos completamente das amarras do passado. E também, o que é muito importante, sem ansiedade, nem tormentos em relação ao futuro. É isso que a doutrina espírita nos possibilita. E é nessa área que nós conseguiremos superar tormentos e conflitos que antes não tínhamos as ferramentas, os instrumentos para conseguir. Agora nós temos. Agradecemos a todos que nos acompanharam nesse estudo. Se possível, compartilhem essas informações. Estudos anteriores estão no nosso canal no YouTube. Até o próximo estudo. Boa tarde a todos.